Como é um prazer e um privilégio participar neste investimento nas suas vidas e nos seus casamentos. O número de horas que os voluntários têm investido para este encontro acontecer é uma grande prova para qualquer pessoa como nossa igreja queria investir no seu casamento. Muitos de vocês não fazem parte dessa igreja. Este encontro não é uma isca para você fazer parte dessa igreja. Nosso objetivo é somente ajudar você a desenvolver um relacionamento mais importante na sua vida conjugal. E eu tenho a sorte de apresentar o conteúdo deste livro, que, se Deus quiser, vai chegar logo, Amor e Respeito, que foi escrito por um sociólogo, também pastor, Emerson Eggerichs, ajudando os homens a entender por que amar é tão importante para suas esposas e ajudando os maridos, as esposas a entender por que respeitar seu marido é tão importante para ele. Então, se o que eu vou apresentar aqui é bastante baseado neste livro, por que não somente comprar e ler o livro? Porque nós sabemos que todas as mulheres iam ler o livro e nenhum homem ia. Então, para dar uma ajuda, nós queremos apresentar o conteúdo deste livro. Primeiro, vamos falar um pouco sobre comunicação. Eu fui criado num lar evangélico. Meus pais foram crentes desde a infância. Eu também aceitei Jesus como meu Salvador. Com 6 anos de idade, nós fomos para a igreja todo o tempo que eu estava crescendo no meu lar. E meus pais, meu irmão, minha irmã, estão firmes na igreja até hoje. Mas o casamento dos meus pais era muito triste. E por falar a verdade, continua triste até hoje, depois de 50 anos de casamento. Minha mãe estava chorando para o amor do meu pai. Mas a maneira que ela mostrou a necessidade, o desejo dela para receber o amor do pai, era muito desrespeitosa. Eu me lembro ouvindo minha mãe gritando. Quando eu era criança, eu pensei que era normal ter panelas voando da cozinha na direção da sala de estar. E meu pai, querendo o respeito da minha mãe, ele fez muita coisa para nós. Mas ele não aguentou tanto. E ele começou a passar mais e mais tempo no trabalho. Ele era cientista, trabalhava no laboratório, até o ponto que meus pais estavam vivendo uma separação dentro da mesma casa. Eu me lembro quando eu me casei, era o casamento dos meus sonhos. Eu, filho de um ex-agricultor, se casando com a filha do fazendeiro. Eu pensei, eu não vou repetir os erros da minha família. Eu não vou repetir os erros dos meus pais. Mas, infelizmente, vários aspectos aconteceram de novo. Diane veio de uma família de mulheres muito fortes. E ela estava querendo mostrar seu amor de uma forma que eu interpretei como desrespeito. E eu, em vez de confrontar, em vez de conversar com ela, eu me encontrei fazendo a mesma coisa que meu pai fez. Me retirando mais e mais, até chegou um dia, 7 anos depois, o dia do meu casamento, que o amor em nosso casamento acabou. E eu senti dentro de mim que eu não amei mais aquela menina que era tudo que eu esperei na vida. Como acontece isso? É isso que nós queremos conversar durante estes dias. Faz parte do problema que homens e mulheres, ainda usando as mesmas palavras, comunicam usando códigos diferentes e, consequentemente, temos dificuldades nos entender. Nós podemos dizer exatamente as mesmas palavras com significados completamente diferentes. Por exemplo,
Posso imaginar que alguns de vocês mulheres, arrumando as malas, vindo para cá, você falou: não tenho nada que vestir. Mas quando a mulher fala dessa maneira, não tenho para vestir, o que ela está querendo dizer? Eu não tenho nada nova. O marido olha para os 2 armários dela e ele pensa: como assim não tem nada para vestir? Isso é impossível. E quando um homem fala exatamente as mesmas palavras, geralmente ele está olhando para a gaveta e dizendo: não tenho nada limpa. Mesmas palavras, homem fala uma coisa, mulher fala outra coisa. E não somente isso, se a mulher falar com suas amigas, elas entendem perfeitamente o que ela queria dizer. Imagine 10 delas conversando, e uma delas fala: não tenho que me vestir. Elas vão dizer: coitado, nós entendemos, vamos para o shopping. E se um homem falar com seus amigos, eles vão dizer: pô cara, não estão lavando roupa na sua casa também? É como nós tivéssemos, eu não peguei. É que nós tivéssemos óculos, os homens óculos azuis, fone de ouvido azul, microfone azul, e quando um homem está olhando para uma situação, através dos seus óculos azuis, faz sentido perfeito para ele. E a mulher, ela tem seus óculos cor-de-rosa, microfone cor-de-rosa, fone de ouvido cor-de-rosa. E o problema é que quando microfone azul fala com fone de ouvido cor-de-rosa, entra em microfonia. Ela não entende o que ele está dizendo. Mas se ela falar com uma entidade que também tem fone de ouvido cor-de-rosa, elas entendem perfeitamente. E a mesma coisa, eu falo alguma coisa com meus amigos, com um significado completamente inocente, e algumas vezes minha esposa ouviu o que eu falei, e era muito mal, gente. Mas ela não entendeu o que eu queria dizer. E o que nós devemos entender é o seguinte: é muito comum para os homens criticar as mulheres e para as mulheres criticar os homens por essas falhas de comunicação. Mas faz parte do processo aceitar que elas são diferentes de nós. Mas está tudo bem. Deus fez elas dessa maneira. E pelo outro lado, o homem não fala e não pensa como você fala e pensa, mulher. É um fato. Mas não por isso está errado. Está somente diferente. E quando nós procuramos um versículo na Bíblia que explica a origem dessas confusões, a origem dessas dificuldades, não existe um versículo melhor do que Efésios 5:33. Efésios 5, começando com o versículo 24, indo até o fim do capítulo, nos dá orientações mais compridas de todos os trechos na Bíblia sobre o relacionamento entre homens e mulheres. Imagine se Deus quisesse comunicar alguma coisa importante para nós, e se Ele tivesse deixado por escrito as orientações mais compridas que existem, não vale a pena ler e entender o que Ele escreveu. E na Bíblia, geralmente, o primeiro e o último versículo de um trecho normalmente são os versículos mais importantes em todo o parágrafo. Então, quando nós chegamos em Efésios 5, versículo 33, o último versículo é como Deus está dizendo para nós, está querendo entender por que nós temos tantos conflitos em nossos casamentos. Eu vou lhes dizer, Efésios 5, versículo 33, portanto, cada um de vocês maridos,
Amem a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Para nossos casamentos andar bem, os homens têm que amar suas esposas como eles amam si mesmos. E a mulher, Deus manda a mulher respeitar o seu marido. Primeiro, vamos falar sobre os homens devem amar suas esposas. E amanhã de manhã nós vamos dedicar 1h30 inteira somente para dar orientações aos homens, como expressar, como soletrar amor, para que sua esposa possa entender você. Então nós encontramos estes versículos. Já lemos 5:33 e agora 5:25. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Pense um pouco nisso. Jesus quis morrer para salvar a igreja? Não. Que heresia, cara. Jesus quis morrer para salvar a igreja. Por que você falou não? Porque ele pediu ao Pai que o livrasse. No jardim, Pai, se for tua vontade, retire este cálice de mim, está correto. Jesus não quis morrer. A igreja quis a morte de Cristo. 3 vezes Jesus falou com a igreja: eu vou morrer. O Pedro repreendeu, os apóstolos ficaram confusos, os apóstolos que ficaram tristes. Ninguém quis a morte de Cristo. Então, por que Jesus morreu para salvar a igreja? Porque o Pai mandou ele sacrificar si mesmo para o benefício da sua noiva, o povo de Cristo. E da mesma maneira, nós homens somos chamados para amar nossas esposas do jeito que Jesus ama a igreja, não cumprindo nossa vontade. Isso também não significa cumprindo a vontade dela. Muitos homens são confusos porque eles acham que amar a esposa significa obedecer a esposa. Está errado. Significa tratar sua esposa com as mesmas orientações que Jesus recebeu para amar a igreja, que vem de nosso Pai que está no céu. Agora, quando nós pensamos nisso, nós podemos usar uma ilustração. Você se lembra? Aquele mergulhador antigo que teve aquele capacete muito grande, e ele recebeu o ar através de uma mangueira, né? E lá em cima do barco, houve alguém bombeando o ar, para que lá embaixo aquele homem pudesse continuar respirando. Quando o homem ama sua esposa, do jeito que Deus manda que o homem ama sua esposa, o amor dele é como o ar, dando vida para ela. Quando ela se sente amada, ela também se sente viva. Mas quando seu marido, por negligência ou por maldade, não está prestando atenção dela, é como aqui tem a mangueira fornecendo o ar dela, e vem nele como um elefante, comendo seu amendoim, sem saber o que ele está fazendo, pisando naquela mangueira. E ela, como é que ela vai responder? Eu vou morrer. Não, ela não morre dessa maneira, não. Ela age de maneiras desrespeitosas. Ei, o que você está fazendo? Sai da mangueira, cara. E muitas vezes ele nem sabe o que fez. Puxa, eu deixei minhas cuecas no meio do chão e ela está pronta para me matar. Porque o ar para ela, o ar que está fornecendo vida para ela, é o amor. E também a Bíblia fala que as mulheres devem respeitar seus maridos. Agora, estes versículos são difíceis. 5:33, e a esposa trate o marido com todo respeito. Essa palavra, que a mulher respeite o marido, é a palavra phobetai.
phobeo. Se lembra ouvindo a palavra phobos? Acrofobia? É a mesma raiz. Este verbo, gente, é complicado. Este verbo é usado ou de medo, por exemplo, quando os discípulos acharam que era um fantasma que estava aproximando o barco. E eles estavam com medo. Essa palavra tem dois significados, ou medo ou respeito. Quando é traduzido de respeito, é usado 12 vezes com respeito de Deus, e este verbo é usado uma vez só, quando não trata-se de Deus, com este significado de respeito. É quando a mulher está respeitando o seu marido. E 5:21. Sujeitem-se uns aos outros no temor, em fobia de Cristo, do jeito que a mulher deveria ter respeito para Cristo, mesma raiz, ela deveria respeitar o seu marido. As esposas aos seus próprios maridos como ao Senhor. E da mesma maneira, o ar que está fornecendo vida para o marido é o próprio respeito da sua esposa. Então, quando ela, aquela gazelinha, chega cheia de graça, com seus cascos tão afinados, junto com todas as suas amiguinhas, falando mal do seu marido, ele não aguenta. E quando um homem se sente desrespeitado, ele age e reage de formas e maneiras que deixa ela sentir desamada. E ele grita, até bate. E não é que ele não ama sua esposa, é que ele está faltando respeito. E ele não vai morrer. Ele vai agir de uma forma desamorosa com ela. E infelizmente, nenhuma mulher responde ou com respeito ou sexualmente ao seu marido quando ela não se sente amada por ele. Uma coisa que nós devemos estabelecer aqui: os dois são igualmente incondicionais. Estamos muito acostumados hoje em dia a falar sobre amor incondicional. E muitas mulheres gostam muito dessa ideia. Puxa, se eu engordar, você tem que me amar. Tô de TPM, você tem que amar. Se falar uma coisa sobre TPM, eu te mato. Ela acha que, sem respeito da maneira que ela age, o marido tem que continuar amando ela. E quer saber alguma coisa? Ela está correta. Mas o que é difícil para nós hoje em dia é entender que, biblicamente, o respeito também é devido, incondicionalmente devido. Nós vamos ver nas Escrituras várias vezes quando a Bíblia manda que nós respeitamos alguém e nós pensamos aquela pessoa nem merece respeito. Mas biblicamente a mulher tem que respeitar seu marido mesmo que ele não merece, da mesma forma que o marido tem que amar sua esposa quando ela não merece. O maior problema é que nós precisamos decodificar os códigos rosa e azul e entender os filtros dos outros. Uma ilustração. Imagine, depois do Natal, 1º de fevereiro, o marido fala com sua esposa: vamos para a praia. E ela vai para o armário, e o que é que ela fala? E ele: por que não? Engordei 5 quilos no Natal, toda aquela festa, e eu vou para a praia, baleia na praia. E ele ama muito sua esposa. E quando a mulher reclama, pela maneira que o homem está feito, ele quer entrar na ação e ajudar ela.
Então ele foi para o shopping, e ele foi para a livraria, e ele encontrou um livro, Como Perder os Quilinhos Pós-Natalinos. Perfeito, 40 receitas, excelente. E ele leva para casa, e como menino, cheio de prazer, ele apresenta o livro para ela. Ele fez este erro uma vez só, né? E ela explode, o que está querendo dizer? Está me chamando de gorda? Vocês homens não entendem, animal! E o coitado, ele nem entende o que está acontecendo. Porque ele não entendeu o código dela, e ela certamente não está entendendo o código dele. E acaba com conflito no casamento. Infelizmente, semana depois, ela foi para o shopping. E enquanto ela estava ali, ela viu o livro, A Chave para a Felicidade Matrimonial. E ela comprou o livro, era o terceiro livro do ano. E ela comprou o livro e levou para casa. E ela sabe, seu marido está muito ocupado. Então ela vai ajudar. E ela está lendo. E depois ela pega a caneta para que ele pode encontrar os pontos mais importantes, né? Flecha. E uma vez que ela acabou com o livro, ela vai para a poltrona dele, onde ele tem aquela mesinha, onde ele assiste futebol, e ela coloca o livro. E ela vai para a cozinha, até que ela ouvia ele ligar a televisão. E depois, lá está ele. Parece que ele não viu, mas viu. E ele está pensando, terceiro livro deste ano. Já tenho prateleira cheia de livros sobre casamento. A última vez que eu li o livro que ela trouxe para casa, acabou em brigas. Puxa, se eu ler este livro, estou ferrado. Se eu não ler este livro, também estou ferrado. Mas se eu não ler este livro, eu estou menos ferrado do que se ler o livro. Não vou ler este livro, não. E ele acha que ela está desrespeitando ele por comprar aquele livro. O que é que ela ouviu? Eu não te amo porque você é gorda. O que é que ele está ouvindo? Eu não te respeito, você é um miserável fracasso de marido. Mas os dois, o problema é que estão entrando em microfonia e não estão entendendo o que é que o outro está querendo dizer. E infelizmente, nossa tendência é condenar ou apoiar um ou outro. Se eu for um homem, eu vou entender perfeitamente porque Lucas não está sentindo bem hoje. E Diane vai entender muito bem porque Antília está zangada com Lucas, porque... E falou aquela coisa. E nossa tendência é, eu concordo com Lucas, e Diane vai ficar com Antília. E o problema é que os dois têm gravador de fita. Nós somente gravamos o outro, né? Eu não vou me gravar. O que você fez? Nada. Olha só a fita, é ele. Olha só essa mulher. E nossa tendência é condenar. Se for um homem, os homens. Se for mulher, as mulheres. Sem buscar entendimento. Nós chamamos essa conexão. Eu quero repetir mais uma vez. Não tem nada errado com a maneira que os homens interpretem, com as maneiras que os homens agem e as mulheres agem. Não é que um está errado e o outro está certo. O problema tem origem no fato que nós somos diferentes. Mas essas diferenças vêm de Deus. E você pode aceitar isso. Quando nós formamos uma conexão negativa entre amor e respeito, nós entramos no que nós chamamos o ciclo insano. O que é um ciclo insano? Imagine, você chegou em casa e você ligou o interruptor
e não ligou. Desligou. Ligou. Desligou. Ligou com força. Não ligou. E sua esposa entra na sala de estar e você está assim. O que está errado, querido? A luz não está acendendo. Quantas vezes você já tentou? Não sei, 300. É insano continuar fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes. E, infelizmente, nós, homens e mulheres, nós temos uma tendência de fazer repetidamente a mesma coisa, esperando em resultados diferentes. Mas uma coisa para lembrar: seu marido não está fazendo aquelas coisas, se ele for um homem de boa vontade, porque ele quer machucar você. É que ele está pensando, talvez essa vez ela vai entender. E sua esposa, ela não está fazendo aquela coisa somente para machucar seus sentimentos. Ela não se casou com você para ser miserável. Pode imaginar? Um homem fala com essa menina: olha, eu detesto você, você me detesta, quer se casar comigo? Ninguém faz casamento dessa maneira. Vocês se casaram com boa vontade, com muito amor. E também, uma pessoa pode dizer: não, eu sou mulher e eu também quero respeito. Certamente. E o homem também quer o amor. A questão é qual é mais importante para os homens e qual é mais importante para as mulheres. É como eu e Diane. Eu quase tenho convencido ela para beber Coca Light. É um projeto de vida, né? Somente vocês sempre podem saber qual copo é de Diane e qual copo é de Mark. O copo de Mark vai ter uma pedra só de gelo e o resto é Coca Light. O importante é Coca Light. O copo de Diane está cheio de gelo. Se o garçom não trazer suficiente, ela manda de volta. E vai ter um pouco de Coca Light. Para ela, o gelo é muito mais importante do que a Coca Light. E para mim, a Coca Light é muito mais importante do que o gelo. O respeito é importante para a mulher, mas o amor é mais importante ainda. O amor é importante para o homem, mas o respeito é muito mais importante. Então, pela criação de Deus, o homem precisa de respeito, mas ele reage em formas desamorosas quando se sente desrespeitado. Os homens são conscientes dessa necessidade de ser respeitados? Absolutamente. Vou fazer uma pesquisa aqui, informal. Vocês homens, vocês têm uma de duas escolhas. Okay? Pense no seu trabalho. O que você prefere dos seus colegas? Você prefere que eles respeitem você, dos seus colegas, que seus colegas respeitem você, mesmo que eles não gostem tanto? Até o sucesso cria conflitos? Ou você prefere que todo mundo no seu trabalho ama você, mesmo que eles olhem para você como um fracasso, que quase não presta? De que você prefere dos seus colegas? O respeito dos seus colegas ou o amor dos seus colegas? Quantos de vocês, homens, preferem o respeito dos seus colegas? E quantos de vocês, homens, preferem o amor dos seus colegas? Fernando Canavês. Não. Houve uma pesquisa feita por uma socióloga que fez essa pergunta: o que você prefere, ser sozinho e não amado ou visto como desrespeitado? 74% dos homens preferem viver sozinho e sem amor do que viver com amor sem respeito. Sabe o que significa isso? Se você está casado com seu marido e você não respeita ele preferia viver sem você, sozinho, mas experimentando o respeito, do que com você e seu amor. Outra pesquisa:
84% dos homens se sentem desrespeitados no meio de conflito com suas esposas, mas raramente se sentem não amados. Quando o homem está brigando com sua esposa, quando sua esposa está brigando com eles, os homens se sentem desrespeitados. Eles não questionam se a mulher ama. É muito raro para um homem dizer: minha esposa não me ama. Ele sabe que você ama. A questão é que ele duvida que você respeita ele pela maneira que você briga com ele. Mas, mais uma vez, essas diferenças entre nós não são erradas. Existem origens dentro da própria criação de Deus. Você se lembra o que está escrito em Mateus 19, versículo 4? Jesus respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Ele está citando Gênesis capítulo 1, versículo 27. Desde o início, Deus fez homens para ser homens e mulheres para ser mulheres. E, gente, aquelas palavras que ele usou, eu não sabia disso. Eu pensei que era outra palavra para os homens, ish e isha, ou outras palavras que eu conhecia. E um dia eu estava pesquisando em Gênesis capítulo 1, lendo em hebraico, que raramente faço. Mas eu estava lendo em hebraico, eu estava procurando o que significa a palavra homem. E depois eu procurei o que significa a palavra mulher. E, gente, a definição era tão chula que nem vou responder. Pode perguntar de Fernando depois do culto. As diferenças entre homens e mulheres vêm da própria criação de Deus. Nós somos diferentes, os homens querendo respeito, as mulheres querendo amor, porque Deus nos fez dessa maneira. Elas não estão erradas, são diferentes. Os homens não estão errados, são diferentes. E essas diferenças vêm de Deus. Então nós podemos ver que Deus manda que os homens amem suas esposas. Efésios 5, 33, portanto, cada um de vocês também ame sua esposa como a si mesmo. Efésios 5, 25, os homens amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Mas a razão por que Deus tem que amar, Deus tem que mandar os homens amar suas esposas, a razão por que Deus tem que mandar seu marido amar você, é que ele não ama por natureza. Os homens não amam suas esposas por natureza. No dia do casamento, eu estou convencido que muito pouco o homem ama sua esposa no dia do casamento. Você pergunta do homem: por que você vai se casar com ela? Ah, porque ela está linda, ela é muito linda. Então ele ama quem? Eu quero uma mulher linda para mim. Ah, ela cozinha muito bem, ela ganha muito bem. Todas essas explicações indicam que o homem não ama ela. Ele se ama e está se casando com ela porque ela faz bem para ele. Paixão, o rei, o homem é rei de paixão. Ele gosta muito de paixão, mas paixão não é amor. E o homem leva muito tempo para realmente aprender a amar sua esposa. E amanhã de manhã nós vamos dar as definições que mulheres dão no que significa ser amadas por seus maridos. Faz parte da dificuldade que as mulheres amam por natureza e acham que os homens são iguais a elas. Coitadas. Elas, de fato, amam. É muito natural para a mulher amar. É muito natural para ela amar. E se você, de novo, perguntar de um homem: sua esposa ama você? Ele vai responder: com certeza ela me ama. Ela gosta de você? Hoje não. Eu acho que não. Ele não questiona se você ama, mulher. Mas muitas vezes ele se sente que você não gosta dele, pela maneira que você interage com ele.
Para uma mulher realmente parar de amar seu marido, ele tem que esmagar o coração dela, repetidas vezes. O homem não ama por natureza, é por isso que Deus tem que mandar o homem amar sua esposa. Mas Deus embutiu dentro de vocês, mulheres, este poder tremendo de amar seus maridos. Pela criação de Deus, a mulher ama e precisa de amor e reage em formas desrespeitosas quando não se sente amada. Em Gênesis 2:18, olhando para por que Deus criou a mulher. Gênesis 2:18, então Yahvé, Elohim, declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe responda. Quer dizer, a mulher foi criada para andar ao lado do seu marido. A mulher foi criada para ser a companheira do seu marido. Ela corresponde a ele. E o homem, o Adão, reconheceu isso. Gênesis 2:23, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. A palavra aqui em hebraico é isha. Vem da palavra masculina, ish, que significa homem. O primeiro nome de Eva não era Eva. O nome dela mudou depois da queda. O nome original dela era Isha. O que corresponde a mim. Aquela coisa que faz parte de mim. Eva significa a mãe dos meus filhos. Mas no início, o nome dela era essa criatura maravilhosa. Faz parte de mim. Porque do homem foi retirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Essa é a motivação da sua esposa. Ela está querendo essa comunhão tão apertada, tão ligada, tão preciosa com você. Porque Deus fez ela dessa maneira. Mas igualmente, Deus manda que as mulheres respeitem seus maridos, porque não é natural para elas. Amo sim, e muito. Mas elas levam muito tempo para entender o que realmente significa para respeitar seus maridos. E faz parte da dificuldade, que respeitar faz parte da natureza dos homens. E este respeito é o que o homem mais quer de uma mulher. Se você perguntar dos homens, você entende o conceito de respeito? Eles vivem em circunstâncias e relacionamentos que exigem respeito. Qualquer homem que passou pelo exército entende muito bem o que é o respeito. Qualquer homem que tem um homem como chefe e subordinados, homens, ele entende muito bem o conceito de respeito. Ele entende essa ideia, mas a mulher é tão viciada com amor que ela não entende como e qual importante é o respeito para o seu marido. Pense um pouco nisso. Quando acontece traição no qual é o sentido da mulher? Ela se sente que o amor dela foi traída. Se você me ama, como você poderia ter feito isso com ela? E o homem é tão desligado que eu já ouvi tantos homens dizer: eu amo minha mulher, eu somente transo com elas. Idiota. Quando um homem traz sua esposa, ela se sente que seu amor foi traído. Mas quando a mulher traz seu marido, ele sente que sua honra foi traída. Então, o que é o ciclo insano? Quando o homem age sem amor, a tendência natural de todas as mulheres, ela reage sem respeito. E quando ela reage sem respeito, a tendência dele é reagir
sem amor. E vamos embora. Eu vou dar uma lição para ele. E ela fala, ela xinga, ela grita. E quando ele está ouvindo ela gritar, ele reage por amá-la menos ainda, por tratá-la sem amor. Bate a porta, fala mal dela na frente dos filhos, guarde todo o dinheiro para ele e não vai compartilhando o dinheiro com ela. Elas têm 1000 maneiras para mostrar o desrespeito e nós homens temos também nossas 1000 maneiras para mostrar que nós não amamos. E geralmente o que estamos pensando é, se eu fizer isso, ela vai parar. E as mulheres estão pensando, se eu somente gritar com suficiente volume, ele vai começar a me tratar da maneira que eu quero que ele me trate. E infelizmente, este ciclo não tem fim e não tem resultados. Então, o que é necessário para sair do ciclo insano e entrar no que nós chamamos o ciclo energético? Energético porque dá força, dá poder para a pessoa. O amor dele motiva o respeito dela. E o respeito dela motiva o amor dele. Houve uma história de uma mulher que sentiu que seu marido não amou ela. E ela falou com seu conselheiro, com seu pastor, e ele falou, faça o seguinte, vá para o quarto dele, e sem falar mais nada, fale com ele, querido, eu sei que nós temos dificuldades no casamento, mas uma coisa que eu quero que você saiba, eu respeito você. Vire as costas e vá embora. Ela fez. Entrou no quarto, encontrou seu marido na cama lendo um livro. Ela chegou e falou, querido, eu sei que estamos passando por dificuldade no nosso casamento, mas eu quero dizer uma coisa só para você, eu respeito você. Ela virou as costas e fez uma tentativa de sair do quarto. Ela nem chegou na porta, ele gritou, peraí, não pode sair não, volte para cá. Por que você me respeita? Ele gritou com suficiente força que as crianças, lá na sala de estar assistindo televisão, chegaram correndo. E ela já tinha sua lista pronta. Isso é uma boa ideia, lista pronta. E ela falou, eu respeito você por isso, por isso, por isso, por isso. 15 minutos depois, ela ligou para o seu pastor. Pastor, ele se tornou louco. Ele ficou louco, pastor. Como assim? Na hora que eu falei, terminei a lista, ele falou comigo, querida, você quer sair e jantar fora comigo? Faz 12 anos que a gente não jantou fora. Eu falei, não, já está bem tarde, as crianças têm que ir para a cama, não dá para jantar hoje à noite. Sabe onde ele está agora? Ele está na cozinha mexendo com panela, ele não tem a mínima ideia o que está fazendo. Pastor, eu acho que vou ganhar um cruzeiro disso. Porque quando a mulher trata seu marido com respeito, a vida volta. E a mesma coisa, querido, eu te amo. Eu te amo por estes motivos e essas razões. Quando a mulher trata seu marido com respeito, motiva, dá força para o marido amar ela. E uma vez que nós entramos neste ciclo, gente, é muito difícil voltar para o outro. Agora a gente volta. O que eu fiz hoje? Eu me lembro, eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa, eu estava cutucando, eu era um menino muito mau, eu sabia na hora que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, mas eu fiz. E Diana estava com um saco de lixo na sua mão, eu estava descendo a escada e eu sentia aquele saco de lixo me batendo nas costas. Eu falei,
E isso foi desrespeitoso? Será que eu fiz alguma coisa que deixou você sentir não amada? E ela, ela respondeu a pergunta. Ok. Como é que nós podemos sair deste ciclo insano para entrar no ciclo energético? Primeiro, nós devemos aprender a decodificar as ações e as palavras de nosso cônjuge. Aquela coisa de ele disse e ela disse. Quando aquele homem, cheio de amor, deu aquele livro para sua esposa, ele estava dizendo a ela: eu te amo, eu quero ajudar, eu estou aqui para ajudar. E quando ela começou a gritar, era como aqueles filmes de Japão, onde os lábios estão mexendo muito e tem palavras portuguesas que estão saindo. Ele está olhando para os lábios. O que está dizendo? Está dizendo que eu sou gorda, blá, 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 blá. Ele tem que ajustar o fone de ouvido para o posicionamento cor-de-rosa, para ouvir o que ela realmente está dizendo. Eu tenho medo que você não me ama, porque eu sei que engordei. Ela está falando mal, ela está xingando, ela está gritando, mas no fundo o que ela está dizendo é: por favor, me ame, apesar do fato que eu não me sinto digna do seu amor. Me ame, por favor. E da mesma maneira, o que o homem estava dizendo quando ele nem olhou para aquele livro era: eu sinto fracasso como marido. Por favor, finalmente aceite-me como seu marido e me trate com respeito. Você tem que olhar por trás das palavras para entender os sentimentos que estão por trás. Infelizmente, em nossa sociedade, nós temos valorizado tanto o amor que as mulheres hoje em dia nem entendem mais o que é o respeito. Elas nem entendem mais o que é o respeito. Mas lembre-se disso. Ela é gente boa. Ela é uma mulher de boa vontade. Ela ama você. Somente que ela perdeu tudo isso na hora que ela sentiu rejeitada por você. E a razão por que ela comprou aquele livro para você é que ela ama você. E ela não está querendo dizer que você é um fracasso como marido. Ela está dizendo: nós já temos um bom casamento, eu quero que seja melhor. E ela tem que ouvir o grito do coração dele, um grito pedindo o respeito dela. Também é importante que nós adquirimos uma nova perspectiva. É incrível como uma nova perspectiva muda tudo. Outro dia eu estava no Dalben. Alguns de vocês dizem Dalben, outros Dalben, eu não sei o que é. Eu falei: olha, se fosse Dalben, teria acento sobre o... é como também, não, mas não tem acento, então é... português. Gente, eu falo mal, mas eu não falo por maldade. Tudo bem. Eu estava no elevador esperando e chegou um cara, tamanho de uma casa, que ficou na frente da porta do elevador. Eu fiquei irritado já. Eu pensei: alguém vai sair e você está bloqueando a porta. E houve um casal muito velho por trás dele. E ele, bloqueando a porta abriu, a pessoa estava querendo sair, e finalmente ele entrou no elevador, e gente, me deu um desejo de falar com ele, corrigir ele, explicar como funciona o elevador. E quando ele entrou no elevador e virou na direção da porta, foi óbvio que ele era um homem retardado. E aquele casal eram seus pais,
cuidando do seu filho, já com 50 anos de idade. Na hora que eu entendi a situação, todos aqueles sentimentos foram embora. Muitas vezes, nós homens, nós estamos sentindo tanta raiva contra nossas mulheres, mas é porque nós não entendemos a perspectiva dela. E ela fica ali gritando, por favor me ame, não tenha raiva de mim, por favor. E por não entender a perspectiva dela, nós estamos guardando rancor em nossos corações. E da mesma maneira, já aconteceu coisas no meu casamento. Vou lhe dar um exemplo. Eu não pedi licença de Diane, então eu não sei. Talvez eu vou dormir na rua hoje, mas... Eu e Diane, nós temos ascendência alemã. O sobrenome da minha mãe é Dickmann. Alguém sabe o que significa Dickmann em alemão? Homem gordo. Gente, eu tenho a genética. E por todo o nosso casamento, nós temos lutado com o nosso peso. E uma vez Diane ficou um pouco mais fofinha. E eu estava na internet, navegando em sites de... Eu não sei como falar lingerie em português. Roupa íntima. E ela entrou e flagrou seu marido num site com meninas em pouca roupa. Pau! O fato é que eu não tenho dificuldade, eu não tenho problema, não tenho vício com pornografia no internet. Eu estava buscando alguma coisa para dizer para minha esposa, eu te amo, não importa o que fala o balanço do banheiro. Mas ela viu aquele site e já pulou para uma conclusão. Uma vez que ela entendeu o que estava acontecendo, toda aquela ira sumiu. E muitas vezes, o que nós precisamos é buscar o que está no coração de nosso cônjuge. Gente, eu tinha tanto desejo de falar cônjuge, somente para perturbar vocês, mas não. E buscar o que está no coração de nosso cônjuge. Porque quando nós entendemos o que está no coração, vai ajudar a sair do ciclo insano e ir para o ciclo energético. Segundo, as mulheres têm que entender melhor por que seus maridos não conversam com suas esposas no meio de conflito. E os homens têm que entender por que, da perspectiva deles, as mulheres sempre estão provocando brigas. Outra pesquisa. Por sua parte, essa pesquisa foi feita por Dr. John Gottman, professor de sociologia, com 20 anos de pesquisas, com mais que 2.000 casais. E ele chegou nessa conclusão. Por sua parte, os homens têm que aprender a ouvir suas esposas e com mais aceitação. Por quê? Outra pesquisa. 86% dos homens, nos conflitos com suas esposas, ficam calados e ou mental ou fisicamente retiram-se da conversa. E quando eles fazem disso, você já viu? A mulher não entende porque ele não interage com ela, porque ele não fala com ela. E ela nem poderia imaginar que as críticas pequenas que ela está levantando poderia provocar o afastamento dele. Mas por mais que ela busque reconciliação através de conversar suas críticas, o mais que ele se afasta e enrola. E a grande pergunta é, por quê? Por quê? Dr. John Gottman também concluiu sobre as mulheres. Por sua parte, a mulher tem que controlar atos e gestos que comunicam contempto e belicosidade por sua parte. Queridas, não existe nenhuma pessoa no mundo que fala com seu marido como você fala. E se tivesse falado, aquela pessoa não teria mais dentes.
Ele não entende por que você fala do jeito que você fala com ele. Mas é muito natural para a mulher sentir desrespeitosa quando seu marido não está tratando ela com amor. Agora, o que é que os homens precisam? Precisam ligar e prestar atenção. O que é que a mulher precisa? Falar mais baixo, com mais gentileza. Temos falado nos homens, temos falado nas mulheres e agora vamos falar no inimigo, os hormônios. Eu não estou falando sobre testosterona e estrogênio. Estou falando em 2 outros hormônios que entram na hora que nós entramos em conversas e brigas em casa. Primeiro, o cientista Lorne Rolling. Ele foi o primeiro para pesquisar os efeitos de adrenalina no corpo humano na hora de ter conflito. E ele falou que todos nós, quando nós começamos uma discussão, nós temos o que ele chamou de DPA, Diffuse Physiological Arousal. A adrenalina entra no sangue, e a respiração fica mais rápido, o coração está batendo mais rápido, começamos a suar, o nosso corpo está retirando o sangue das mãos e dos pés e colocando no tórax. E todos nós passamos por essa dificuldade quando nós começamos uma conversa difícil com nossos cônjuges, homens e mulheres. Mas outra cientista, Shelley Taylor, da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, ela fez uma pesquisa sobre os efeitos dentro dos corpos depois. E ela descobriu que tanto os homens quanto as mulheres, no início de uma conversa, o homem, a adrenalina entra no sangue dele e ele vai embora. A mulher, a adrenalina entra no sangue dela e ela tem um pique e depois os batidos voltam para o normal. Respiração volta para o normal. Ela não está brigando porque ela está nervosa. Ela está brigando porque ela quer brigar. E outra coisa, o homem, o único hormônio que está entrando no seu sangue é adrenalina. Deus fez o homem para defender sua família. Quando o homem tem que defender sua família de ladrão, quando ele tem que defender sua família de um inimigo, Deus embutiu isso dentro dele, lhe dando força para entrar na ação. Somente naquele momento, o inimigo é sua esposa. E ele fica calado porque ele está tentando controlar suas reações. Diane e eu, nós tivemos o privilégio de evangelizar um casal. Ele era o Gunnery Sergeant, o sargento dos fuzileiros que passou 4 períodos de serviço em Vietnã. O necessário era 2. O cara gostou tanto de guerra que ele passou 4. Ele voltou para os Estados Unidos e o único emprego que gostou era de açougue. Literalmente de açougue. E uma vez estávamos tentando ajudar eles no seu casamento e ela reclamou. Ele nunca fica aqui enquanto estamos brigando, ele sai da casa. Eu olhei para ele e falei, Joe, é verdade? E ele respondeu, é verdade. Por quê? Eu não vou dizer. Na frente dela não. Tudo bem, vamos lá. Nós saímos da casa, nós entramos no carro, nós entramos no trânsito. Eu falei, Joe, por que você sai da casa quando você está brigando com ela? Porque quando ela está brigando comigo, eu tenho desejo de matá-la. E Mark, eu sei matar gente. Um homem fica calado, se retirando de você no meio das suas conversas, porque aquela adrenalina está nas veias, provocando ele. Gente, eu nunca bati em Diane. Nunca em toda a minha vida. Eu não sei por que vocês estão rindo. Eu nunca bati nela. Era contra a cultura da minha família. Mas falando sério, houve vezes que eu queria cuspir na cara. Porque ela estava sendo tão desrespeitosa que mal consegui me controlar.
Mas o que acontece na mulher na hora de brigar? O homem, adrenalina, ele vai embora. Ela tem um pique e depois tudo volta para o normal. No corpo. Na boca não sei, mas no corpo. Existe um outro hormônio que entra no sangue da mulher. Ocitocina. Gente, eu não sou médico, tudo bem? Eu pesquisei, eu comprei duas pesquisas, eu li tudo que eu poderia pesquisar. E Shelley Taylor descobriu que este hormônio que está associado com convulsões musculares, por exemplo, na hora de amamentar, está exprimindo o leite. Na hora de dar parto, está provocando as contrações. Mas também este hormônio tem o propósito de criar uma calmeza na mulher. A razão por que tudo voltou para o normal é que na hora de brigar, essa cientista descobriu que o corpo dela começa a soltar ocitocina. Ela está sentindo muito bem. E de fato, quando ela briga com seu marido, ocitocina forma ligações. Brigar com seu marido fortalece o relacionamento dela com ele. Coitado. Mulher, por que seu marido fica calado e retirado de você, afastado quando vocês têm brigas? Porque a adrenalina está correndo nas veias e ele ama você e ele está tentando controlar suas reações. E homens, por que sua mulher está brigando com você? Porque através de conversas, ela quer resolver conflitos. E para ela, resolver conflitos não é coisa negativa. Deus colocou dentro do sangue dela um hormônio que deixa ela conversar dificuldades com você e somente sentir que ela ama você mais depois. Shelley também descobriu que no sangue, todas as mulheres têm ocitocina no seu sangue 24 horas por dia. É por isso que elas vão para tomar café juntas e estão formando ligações. Os homens não têm isso. Shelley descobriu que mulher que está casada com um homem que todo mundo reconhece, este homem é difícil, tem níveis elevados de ocitocina além de mulheres normais. É como Deus está dando para ela ajuda para viver com Ele. Agora, algumas mulheres estão pensando: puxa, eu gostaria muito de me casar com um homem que não tem essas reações. Foi descoberto que 15% dos homens não têm DPA. A adrenalina não entra no sangue na hora de brigar. São homens frios. E o maior número de homens que matam suas mulheres são este tipo de homem. São tão perigosos que os cientistas acabam chamando eles de najas. Porque enquanto ela está perdendo o controle, ele aproveita daquele momento inicial para manipular suas emoções, manipular suas mentes, até planejar suas mortes. DPA é boa. E lembre-se disso, seu marido ama você. Terceiro, nós precisamos valorizar as necessidades de nosso cônjuge, ainda que são diferentes do que nossas. Para sair do ciclo insano e entrar no ciclo energético, o marido tem que tomar a decisão de amar sua esposa e expressar este amor nos seus atos, gestos e palavras. Eu tenho alguns versículos aqui, mas nosso tempo está acabando. Vamos rapidamente. Oséias 2,14. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho.
Ali ela me responderá como nos dias da sua infância. Deus falando com respeito do seu povo, mas também o homem está querendo conquistar o coração da sua esposa. Fale com ela com amor e gentileza. Oséias 3:1. Yahvé me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. O amor é incondicional. Quando a esposa de Oséias traiu ele e fez adultério, Deus não falou com Oséias: pode divorciá-la. Deus falou com Oséias: vá, fale com ela com amor, ganhe sua esposa de volta. 30. Para sair do ciclo insano e entrar no ciclo energético, a mulher tem que tomar a decisão para respeitar seu marido e expressar seu respeito nos seus atos, gestos e palavra. O problema é que nosso mundo hoje em dia não entende o conceito de respeito. E existe um motivo por isso. 2 Timóteo 3, versículos 1-4. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Eu creio que nós estamos nos tempos finais. A razão por que nós perdemos a habilidade para saber o que é respeito é porque nós estamos no meio de uma geração egoísta. Eu garanto que seus avós e suas avós entenderam o que é respeito. Nós temos perdido. Nós podemos olhar para os versículos onde o respeito está devido. Malaquias 1:6. O respeito é devido a Deus. Romanos 3:1. O respeito é devido às nossas autoridades. Quero falar alguma coisa com vocês, brasileiros. Quando o Brasil vaiou Lula no Rio, vocês erraram. Vocês desrespeitaram seu presidente na frente do mundo. O respeito, gente, é devido. Devido não à pessoa, mas à sua posição. 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com o devido respeito. 1 Pedro 2,18. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito. Agora, 1 Pedro 3:1. Nós vamos pular, Diane. Do mesmo modo, esposas, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de suas esposas, observando a conduta honesta e respeitosa de você. Este versículo está dizendo que, aos olhos do mundo, este homem aqui não merece o respeito. Mas o respeito não é merecido, é devido. Essa coisa de amor e respeito foi provado, foi demonstrado cientificamente por este doutor, John Gottman. Não sei se eu confio nele ou não, um pouco esquisito, né? Mas depois de 20 anos de pesquisas, ele chegou nessa conclusão. As mulheres precisam suavizar e acalmar sua aproximação quando levantem problemas. E os homens têm que aprender a ouvi-las com mais aceitação. Quais são passos práticos que nós podemos tomar para sair do ciclo insano e iniciar o ciclo energético? Em primeiro lugar, em vez de reagir com atos ou palavras desamorosos ou desrespeitosos, podemos liderar a situação por fazer a seguinte pergunta: quando você falou ou fez aquilo, eu senti desrespeitado. Por acaso fiz algo que deixou você sentir desamada? Em vez de devolver o que você pensou que era um ataque com outro ataque, pare.
dá uma tentativa para decodificar e entender o que é que ela estava dizendo. Porque geralmente, quando ela age em formas desrespeitosas, é porque você machucou os sentimentos dela, deixando ela sentir que você não ama. Procure entender onde eu errei. Mesma coisa. A mulher falando com seu marido. Quando você falou, fez aquilo. Senti desamada. Por acaso fiz algo que deixou você sentir desrespeitado? E uma vez que a pessoa expressou o que você fez, podemos andar na direção do segundo passo. Segundo, precisamos pedir perdão por nossa parte do ciclo insano. Primeiro, devemos assumir. Quando eu falei ou fiz aquilo, eu errei. Eu lamento. Por favor, perdoe-me. Se sua parte em todo o argumento era somente 5%, você vai pedir perdão por seus 5% e deixar o resto nas mãos de Deus. E eu não sei, mas com minha esposa, a melhor maneira para ajudar ela a assumir as falhas dela é para eu assumir as minhas. Quando eu fiz, eu errei, eu lamento muito. Perdoe-me. Terceiro, quem deveria tomar o primeiro passo? Eu não gostei da maneira que o Emerson colocou. Ele falou, quem tem mais maturidade? Isso é um pouco egoísta, né? Eu sou mais maduro, então eu vou. Dentro de nosso casamento, nós fizemos dessa maneira. Quem tem condições maiores. Porque às vezes eu estou tão amarrado, eu estou tão cheio de ira, de raiva, eu estou tão cheio de adrenalina, que nem consigo falar e assumir. E gente, a pessoa para quem é mais difícil na minha vida pedir perdão é Diane. Eu não sei porquê. Mas às vezes eu estou tão amarrado que eu não consigo iniciar o processo. E Diane tem condições. E quando ela inicia o processo, eu errei, perdoe-me, isso me libera, para que eu possa assumir minha parte. Quem tem que iniciar o processo é a pessoa que naquele momento tem condições. O que temos estudado hoje? Nós homens e vocês mulheres, nós podemos falar as mesmas coisas, mas o que nós queremos dizer podem ser completamente diferentes. E muitas vezes, por não entender o que outra pessoa está querendo dizer, os homens se sentem desrespeitados e as mulheres se sentem desamadas. E nós precisamos parar e, em vez de reagir, voltar por trás e tentar entender o que é que nosso cônjuge está querendo dizer para nós. E uma vez que nós entendemos, nós podemos quebrar o ciclo insano por realmente responder com amor, mesmo que eu não sinto respeitado. E a mulher reagir com respeito, mesmo que está sentindo desamada. Para fazer isso, nós precisamos decodificar. Será que eu fiz alguma coisa que deixou você sentir desamada? Será que eu fiz alguma coisa que deixou você sentir que eu não respeito você? E uma vez que você entende o que você fez, em vez de se defender, em vez de se desculpar, em vez de explicar, é melhor simplesmente dizer: eu errei, lamento muito, perdoe-me. Amanhã nós vamos prestar atenção das maneiras que os homens podem comunicar amor para com suas esposas. 6 maneiras cientificamente provadas
em que o homem pode soletrar amor para sua esposa. E amanhã à noite nós vamos estudar o que foi cientificamente determinado. As maneiras que a mulher pode soletrar respeito para com seu marido. Oremos. Querido Pai, sem dúvida, todos nós temos passado voltas e voltas e voltas no ciclo insano. Um homem tentando ensinar sua mulher uma lição por agir com falta de amor, e a mulher pagando com a mesma moeda por desrespeitar e rebaixar seu marido. E alguns de nossos casamentos estão na beira de divórcio por causa disso. Ajude-nos, Pai, para primeiro entender o padrão que o Senhor deu para nós. Que o homem tem que amar sua esposa, porque isso motiva respeito pela parte dela. E respeitando seu marido, a mulher libera seu marido para realmente amá-la. Perdoe-me, Pai, minhas falhas de comunicação e ajude todos nós para aplicar essas verdades em nossas vidas. E nós oramos isso em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.